Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados companheiros, irmãos, amigos em Cristo, a paz do Senhor. É com muito prazer que me encontro aqui no início deste novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, dando sequência ao texto paulino, da sua epístola aos Colossenses, capítulo de número 2. Vamos hoje meditar no versículo de número 12. Olha que preciosidade de simbologia que o apóstolo aqui emprega. Olha o que ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Tremendo isto, não é verdade? Paulo aqui usa a figura do batismo e faz aqui uma verdadeira simbologia. Porque, amados, eu aqui estou falando para muitas pessoas que têm diferente nível cultural. Uns conhecem mais, outros conhecem menos. Uns conhecem mais histórias, outros menos. Uns tiveram a oportunidade de estudar mais, outros menos, e assim sucessivamente. Quantos que têm o seu nível superior, não é? Outros secundários, outros primários, e outros até sem nenhum desses, totalmente analfabetos. Enfim, entretanto, todas as pessoas têm de Deus o mesmo apreço, o mesmo valor e recebem o mesmo amor. É por isso que aqui procuro falar num linguajar mais simples possível, que seja acessível ou acessível a todos, né? Então, o batismo, por exemplo, muitos sabem, mas outros também não, que o batismo simboliza o quê? Um sepultamento. Sepultamento. Então, quando a pessoa desce às águas batismais, simbolicamente, ela está sepultando ali a sua velha natureza, o seu velho homem, seus velhos hábitos, seus velhos costumes. E ao levantar das águas, ele está ressuscitando espiritualmente para viver em novidade de vida, com novas responsabilidades, com novos compromissos, um novo modo vivendi, enfim, uma vida nova e diferente, conforme temos aqui falado durante o transcurso destes dias, analisando este capítulo 2 de Paulo aos Colossenses. É por isto também que nós, da Assembleia de Deus, e muitas igrejas tradicionais adotam o batismo por imersão. Por quê? Porque o batismo por imersão, ele simbolicamente consegue explicar mais e melhor o ato simbólico do sepultamento. Exemplo, um corpo, ele é sepultado só com água, com areia na cabeça, ele fica insepulto. É ou não é? Claro. Um corpo, ao falecer, ele tem que ser totalmente sepultado ou totalmente enterrado. Não pode ficar nenhuma parte
do corpo do lado de fora. Teremos graves consequências se isso ocorrer. Então, o corpo, após perder a vida, tem que ser totalmente enterrado. Daí, o batismo por imersão ser a simbologia mais completa. É por isso que o candidato tem que ser mergulhado inteiramente, completamente na água. Não pode ficar nada de fora, porque aquilo está simbolizando o seu sepultamento. O sepultamento, eu repito, da velha natureza, do velho homem, de tudo que era do passado. Como disse Paulo, as coisas velhas se passaram e aqui estão sendo sepultados na água do batismo. 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Esse novo aqui é quando saímos das águas. Surgimos para reviver e viver em novidade de vida. Aqui já está simbolizando o quê? A ressurreição. Paulo também foi muito feliz, é claro, né? Inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu Romanos, capítulo 6, de 1 a 6. Ele fala isso, que nós fomos sepultados no batismo da sua morte. Tá vendo? E depois passamos a viver em novidade de vida. Isso está falando de um ressurgimento, de uma ressurreição espiritual. Então veja que Paulo aqui é muito esclarecedor quando diz sepultados com ele. Ele quem? Jesus. Leia os versículos anteriores, que você vai ver a partir lá do versículo 6, né? Foi a mensagem da semana passada. Leia de 6 até o 10 aqui, que você vai ver que está só se falando dele. E por que não o 11 também, que meditamos no dia de ontem? Está se falando de Jesus. É por isso que Paulo disse, sepultados com ele, Jesus. Sendo sepultados com ele, também, nele, né? Nele, também, vós ressuscitais. Pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo está dizendo que aquele Deus que ressuscitou a Jesus é o que também nos ressuscita para vivermos a nova vida. Se no batismo, ao descer as águas, ao ser imerso, sepultamos o velho homem, ao surgir das águas, agora recebemos o novo homem, a nova natureza, o novo modo vivente. Tudo se fez novo, se faz e se fará sempre. Isso tudo quer dizer, irmãos, que a vida cristã, ela tem que ser diferente. Eu não posso viver mais como vivia antes. Os irmãos estão me entendendo? É um absurdo aceitar a ideia de que as pessoas podem continuar fazendo as mesmas coisas que antes. Isto, então, é uma prova de que, se não houve mudança, não houve conversão. Obviamente, não existe em tal pessoa salvação, pois, afinal de contas, o que quer dizer conversão? Conversão vem do grego, se usa a palavra metanoia, que quer dizer mudar de posicionamento. É como se você estivesse fazendo uma volta, mas preste atenção, uma volta de 180 graus. Porque se fosse de 160, você voltaria ao ponto de origem. Mas 180 graus, o que significa?
É você estar de frente para uma determinada situação e depois dar as costas para aquela mesma posição. Vou clarear mais ainda. Quando estamos sem Deus, vivemos de frente para o pecado e de costas para Deus. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, este posicionamento se inverte. Damos as costas para o pecado e ficamos de frente para Deus. Isto é uma metanoia, isto é uma conversão, isto é mudança de vida. Eu sempre costumo dizer, o crente é melhor do que o não crente? Eu digo de maneira nenhuma. Não somos melhores do que ninguém. Também não somos piores. Agora tem um detalhe, somos diferentes. Eles vivem de um jeito e nós vivemos de outro. A igreja não pode andar de braços dados com o mundo. Já dizia o apóstolo João, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanecerá para sempre. 1 João 2, versículos de 15 até o 17. Estas palavras são corroboradas pelo pastor Tiago. Leia lá, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4, repetindo o texto. Veja que não há uma consonância, não existe comunhão entre a igreja e o mundo. Não existe comunhão entre o crente e o incrédulo, entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Ou você tem que estar de um lado, ou tem que estar do outro. Você não pode ser, como cristão autêntico, meio termo, um pé no mato e o outro pé no caminho. Isso não existe. Ou você está no caminho, ou você está no mato. E é isso que tem que ser entendido. E o que Paulo está dizendo aqui é que se fomos sepultados pelo batismo com Cristo na sua morte, ao sair do batismo, também ressuscitamos como Cristo ressuscitou. Para quê? Para viver em novidade de vida. Um outro texto que muito corrobora para o que estamos a dizer está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Leia dos versículos 22 até o 32, 33. Lá no final do capítulo, a partir do 22. Paulo diz assim, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. E ele prossegue, e vos vistais do novo homem. Olha aí, este novo homem é instruído em justiça. É um novo ser, é uma nova vida. E Paulo vai descrevendo uma série de coisas, dizendo, quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Olha aí, não deixe-se pôr o sol sobre a tua ira. Isto é, não guarde mágoa, rancor, ódio de quem quer que seja. Olha a advertência de Paulo, não dês lugar ao diabo. O que quer dizer isso, irmão?
falta a vigilância, eu, por qualquer coisa, estou reagindo. Não pode ser assim. Em vez de odiar, ame. Quem ama consegue tolerar, ser paciente, ser benévolo, ser misericordioso, perdoador. E Paulo prossegue no texto: que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquela que promove edificação. Ou seja, o nosso linguajar tem que mudar. O mesmo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 8, ele diz que a vossa linguagem seja sã e irrepreensível, para que o diabo se envergonhe e não tenha do que vos acusar. Vocês estão vendo que coisa linda, irmãos? É uma vida nova, diferente. Chegando no versículo 30 aqui do capítulo 4 de Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha como que esse novo crente tem que viver, de tal maneira que ele alegre sempre o Espírito Santo e nunca o entristeça. Porque o Espírito Santo, ele está em você e anda com você. Imagine como ele fica triste em cada lance errado que você pratica, cada olhar errado, impuro, cada palavra torpe que você profere, cada ação errada, desonesta, com falta de sinceridade. Isso tudo entristece o Espírito Santo. Lendo o versículo 31, ele diz: tirai do vosso meio toda ira, toda cólera, toda contenda, toda inveja. Está vendo, irmão? Porque todos esses sentimentos é do velho homem, é da velha natureza, são obras da carne. Que, por sinal, está lá também em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 até o 21. Leia lá essa lista para você ver. Eu vou até citar para você aqui outras, além desta, para você anotar e ler. Gálatas 5, de 19 a 21. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Todas estas listas aqui de coisas ruins são obras infrutuosas da carne, da velha natureza, do velho homem, que precisa ser sepultado com esse velho homem no batismo, ou ao aceitar Jesus como Salvador. Tá certo? Voltando a Efésios 4, agora o 32, ele diz assim, ó: sede uns para com os outros misericordiosos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Está dando para observar, perceber a radical mudança de antes e depois de aceitar Jesus como Salvador? Então, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, estamos indo para um final, irmãos, quer queira, quer não. As crianças se tornam adolescentes, depois jovens, depois adultos, depois idosos e depois voamos. Leia lá o Salmo 90, versículo 10. Olha que coisa linda. Disse lá Moisés, hein, que os anos de um homem é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Mas depois disto, é mais o quê? Cansaço e enfado. Cansaço e enfado. Mas o que eu acho interessante é o final do versículo, quando diz que essa vida é breve. E o que é interessante é que diz assim, depois de tudo isso, nós voamos. Tá vendo? Essa expressão é muito forte. Termina o versículo assim, nós voamos. Salmo 90, versículo 10. Não adianta, irmão. Ninguém escapa. Vai chegar o momento de voarmos para a eternidade.
É um voo. Agora, o problema é, você vai aterrissar aonde? No paraíso ou no Hades? Se você aceitou Jesus e com ele está vivendo, e a sua palavra praticando, obedecendo, este voo é certo. O final dele é o aeroporto celestial do paraíso. Mas se você vive uma vida dissoluta, de qualquer maneira, não respeitando os princípios bíblicos, lamento te dizer, mas o teu voo, o seu destino final será tétrico, horrendo, asqueroso. Infelizmente, você aterrissará no aeroporto infernal do Hades. E disse Jesus, leia lá em Marcos capítulo 9, de 35 em diante, até o final, você vai ver onde ele fala das pessoas que não obedecem a Deus e que serão lançados lá no lago, que arde com fogo e enxofre, né? Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Você já deve ter ouvido dizer que tem alguém que ensina por aí a chamada famigerada doutrina do aniquilamento. O que quer dizer isso? A pessoa sofre por algum tempo, depois acaba. Isso é mentira. Porque lendo o Apocalipse capítulo 20, versículo 10, vou até repetir, 20, 10, Apocalipse. Está escrito lá que o diabo foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia, de noite, para todo sempre. Vocês estão vendo? Mas alguém pode dizer, mas o diabo é um espírito, o diabo é diabo. Não, senhores. Porque está escrito lá, tanto a besta quanto o falso profeta serão dois homens que estarão governando o mundo na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. O anticristo é um homem que vai governar o mundo politicamente durante 7 anos. E o falso profeta é outro homem que vai governar o mundo religiosamente. Tudo de maneira falsa. É a trindade maligna. O dragão é o próprio diabo, né? O anticristo é um homem que vai governar politicamente, a besta, e o falso profeta, outro homem que vai governar religiosamente o mundo. O nome já está dizendo, né? Falso profeta. E se é anticristo, é contra Cristo, então falso Cristo. Está vendo? O falso Cristo e o falso profeta. São homens físicos e que serão atormentados de dia e de noite. Então veja que o inferno é tormento para sempre. Então, irmão, está na hora de reavermos nossos conceitos e valores para não perdermos a nossa salvação por qualquer coisa. E a Bíblia está dizendo que temos que ser diferentes. Temos que ser santos se quisermos ver o Senhor. O escritor aos Hebreus disse, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Temos que ser santos como Ele, Deus, também é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, amados, a mensagem deste dia sobre o batismo, ela é maravilhosamente fundamental. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaremos. Pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então temos que ter fé e recebemos esta fé mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. E temos fé neste poder de Deus que ressuscitou a Jesus e que nos ressuscitará também. Quando a trombeta tocar,
os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados. E juntos voaremos e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E para sempre estaremos com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. Eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Por que transformados? Porque isto que é mortal, convém que se revista da imortalidade. Isto que é corruptível, convém que se reviste da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! 1 Coríntios 15, de 51 até o 54. Então, amados, a palavra de Deus é esta. Quem aceitou a Jesus tem que ser diferente, tem que viver diferente, tem que se preparar para um dia estar com Ele na glória celestial. Sepultados com Ele no batismo, nele também sereis ressuscitados. Seremos ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração, gratidão, louvor pelo processo de transformação que fizeste em nossas vidas. Fomos sepultados com Cristo no batismo e com Ele também ressuscitamos pela fé que temos no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos e que também nos ressuscitará. Cura os enfermos, soluciones os problemas. Te imploro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor. Receba o meu forte abraço e a paz